Se você chegou até esse vídeo, subentende-se que você já leu o primeiro volume da trilogia The Game. Salve, rendas e rendas! Eu sou o Pobre Nerd, esse é o canal Pobreza Nerd e eu quero trazer aqui mais um livro da Caveira que não é um lançamento atual, mas eu tive a oportunidade de lê-lo agora e eu já havia lido o primeiro livro. Ele se trata de uma trilogia e tinha achado muito criativa a história. E agora eu tenho aqui em mãos o segundo livro, o volume 2 da trilogia The Game, do Anders Delamotte. Uma trilogia que é comparada à trilogia Millennium, do Stieg Larsson. Vai virar série de TV. Veio até um informezinho colado no plástico que vem cobrindo a capa dele. E eu acho que realmente tem tudo para dar certo. A capa, o que eu disse uma vez, que eu não curtia tanto capas assim com fotos de pessoas interpretando personagens fictícios. Porém, como eu disse, é só uma questão de gosto mesmo. E a capa em si mesmo é bem construída. É mais uma questão de gosto mesmo. Tá? Quem goste, quem concorde comigo e quem não concorde. Mas, apesar disso, eu não posso negar que é uma capa bonita. Bom, para recapitular um pouquinho, de maneira resumida, para que o vídeo não se estenda muito, o primeiro livro dessa trilogia inicia a história com A.P., com Henrik Peterson, que é um cara sem muito sucesso na vida, é um cara daqueles meio largadões assim, e se considera um fracassado. E realmente tudo que mostra na história sobre ele está certo, ele é um fracassado. Mas um dia ele encontra um celular em uma viagem de trem e ele acha que se deu bem, porque ele não é um cara lá muito honesto, e ele acha que se deu bem ter achado o celular, não é, para ficar com ele, para vendê-lo, sei lá, para fazer o que ele quiser, lógico, pensando em lucro financeiro. Mas ele tem uma surpresa quando começam a chegar mensagens no celular convidando ele para um jogo. E de início ele tenta apenas excluir as mensagens, e as mensagens continuam chegando, até que, por fim, um fato que chama muita atenção dele é que as mensagens chegam já com o nome dele, já endereçadas diretamente a ele, a A.P. Então, de cara, o que ele pensa é que alguém está tirando um barato com a cara dele. No caso, a primeira pessoa que vem à mente dele é o amigo Manga. E ele resolve entrar na brincadeira, e nessas mensagens são propostos desafios que são ditos a ele que, ao ele cumprir, ele receberá uma pontuação e algum destaque. Isso estou dizendo resumidamente, porque isso ele pesquisa mais tarde em um site que é aberto lá como um incentivo para os jogadores. Lá são postados os vídeos das melhores missões da semana e as pontuações dos jogadores. Os jogadores são elogiados. É algo para mexer com o ego mesmo
da pessoa. Mas até então ele não sabe de tudo isso, ele apenas acha que é um amigo dele fazendo uma brincadeira. Ele resolve entrar na brincadeira porque acha interessante e ele começa a tomar gosto pela coisa. E logo depois ele descobre toda essa rede e são propostas compensações financeiras para ele ao realizar as missões. Porém, já é explicado que as missões irão ficar cada vez mais difíceis e, lógico, mais perigosas e clandestinas também. E dentre essas missões assim, acaba chegando a um nível bem perigoso assim, que envolve até risco de vida a outras pessoas. No caso, uma missão de bolar um tipo de início não é dado assim para ele como um atentado, mas acaba se tornando. E nesse atentado ele acaba por quase matar a própria irmã. E a história dessa irmã, chamada Rebecca Norman, corre em paralelo com a história do Egg, toda a história. Então, há dois personagens principais e as histórias dos irmãos vão correndo em paralelo. Ele, enquanto um desempregado sem futuro, e ela uma promissora policial em cargos de guarda-costas do governo. E essas histórias se revezam de modo que na própria página, né, em uma página só, ela alterna entre os personagens. Então é preciso se ligar assim, para não perder o fio da meada. Porém, mesmo tendo essa alternância, é muito fácil saber, né, sobre quem está sendo falado, porque o texto é bem descomplicado. Mas em resumo do primeiro livro, essas histórias correm em paralelo. E por fim, o Egg acaba meio que arrependido em ter entrado nesse jogo. Claro, é um bom motivo, ele quase matou a própria irmã, mas ele decide sair do jogo e ele descobre que não é fácil assim sair do jogo. Pelo contrário, é praticamente impossível sair do jogo. E ele descobre que o jogo é muito maior do que ele imaginava. Ele descobre uma rede mundial. Eu vou deixar o link aqui do primeiro vídeo que eu fiz falando do primeiro livro, que está mais bem explicado, mais bem detalhado. Aqui eu quero apenas retomar em um resumo para que, sei lá, vocês lembrem-se também. Mas ele descobre essa grande rede que envolve sistemas de aposta e pessoas pagando para que sejam realizados crimes. E o jogo consegue juntar de maneira inteligente tudo isso e receber o dinheiro das pessoas que pagam, né, pelos serviços sujos, pelos trabalhos sujos, e deixar isso com a cara de um jogo, ao mesmo tempo também incentivando e comandando um sistema de apostas nos jogadores, né, que é como são chamados as pessoas que estão participando, e circulando assim muito dinheiro. Eles criaram uma rede assim bem inteligente, e essa sacada que o autor teve, né, de criar esse estilo de história foi genial. Eu adorei essa construção da trilogia, acaba empolgando bastante, te dá vontade de ler os próximos livros. Por fim, do primeiro, o Egg se revolta contra o jogo
e meio que busca uma maneira de lesar o jogo. E nessa maneira de lesar o jogo, ele também consegue roubar uma grande quantia. E depois disso, lógico, por ser uma rede mundial muito maior do que ele pensava, ele tem que se mandar e tentar não ser descoberto. Esse segundo livro trata desse exílio aí do Egg, vamos se dizer, e ele começa a sofrer assim o impacto, né, de não poder mais ser uma pessoa com personalidade. Ele tem que ser apenas mais uma pessoa no meio de multidões, mesmo que a vida dele não fosse das melhores, mas ele tinha uma identidade. Ele era o Egg, agora sem identidade, fugindo o tempo todo, não podendo dizer para ninguém quem ele é, o que ele fez, nem podendo se gabar por ter dado o golpe nessa rede poderosa que é o jogo. Ele começa a se sentir entediado e começa a buscar cada vez mais, eu diria assim, diversões ilícitas. Ele é um cara que tende muito pro lado das drogas, do álcool. Ele é um cara assim que gosta de fugir muito da realidade. Ele já era, não deixaria de ser. E agora isso começa a se acentuar mais ainda devido a esse problema, né, da falta de foco, falta, sei lá, de perspectivas. Ele tem que apenas se esconder com tanto dinheiro, mas tem que apenas se esconder e ele não se vê mais com objetivo. Ele sente falta aquele frenesi que o jogo proporcionou na vida dele, aquela necessidade de ser admirado pelos outros. Isso começa a pesar na mente dele. Porém, como o Egg é um cara fracassado e parece que nasceu para ser fracassado, ele, nessas saidinhas de loucura dele, nesses rolês, ele acaba se vendo envolvido novamente em algo um tanto perigoso, em uma situação de risco, na qual ele martela na mente dele se novamente o jogo não o encontrou e o está arrastando de novo para dentro, né, desse mundo aí criado pelo jogo. É quando ele não se contenta em ficar no anonimato e resolve investigar. Daí ele acaba envolvido novamente em questões de risco que ele espera descobrir ligações ao jogo. E nada é dito assim de início se trata realmente do jogo ou se é apenas uma coincidência na vida de um cara fracassado, mas ele não aceita as coincidências e resolve investigar por ele mesmo. Por outro lado, a sua irmã Rebecca Norman está em um posto maior dentro da polícia. Ela foi promovida, mas porém um fato ocorrido acaba abalando a vida dela também mais uma vez, acaba colocando ela em uma situação de risco ao cargo dela no serviço, e ela também tem que provar que ela não é culpada de algo que acontece. E mais uma vez a história dos personagens, no caso os irmãos Henrik Peterson e Rebecca Norman, vão correndo em paralelo para em determinado momento da história se cruzarem. E sempre que essas histórias se cruzam é de maneira sensacional. Esse livro é tão bom quanto o primeiro. Uma história eletrizante, uma história que traz um suspense policial assim muito, muito empolgante. E traz aquele clima para a história
que não se pode confiar em ninguém, que qualquer um pode estar envolvido no jogo, ou às vezes pode se desconfiar de alguém e ele não estar envolvido no jogo. Traz também muitas neuroses, isso que te deixa assim angustiado seguindo a trilha, né, dos personagens, principalmente do AP. Mais um excelente livro, estou ansioso pelo terceiro e eu creio que se vocês gostaram do primeiro vão adorar o segundo também. A construção aqui física do livro é bem parecida com a do primeiro. Olha só a lombada. As cores, né, que são diferentes. O primeiro tem temas em amarelo, o segundo em azul. As fontes e todo o resto foi mantido, o estilo da capa, né, como eu disse. A capa do primeiro também trazia um personagem. Não vou mostrá-lo porque está lá embaixo aqui na minha estante e vai dar um trabalhão para tirar. Só imagens das câmeras de segurança. Um recurso, né, que é usado para os personagens na história é filmarem as suas missões, tá? Por isso que são feitos aí esses sistemas de pontuação, esses vídeos com as missões dos personagens. Algumas filmagens de câmeras que eles não conhecem, algumas filmagens feitas pelos próprios celulares que são entregues a eles. Os capítulos são separados assim. E eu posso ter esquecido de algum detalhe importante aí para sei lá, trazer uma boa ideia do livro. Então é um livro que é preciso ler para crer. Beleza? Mais um grande lançamento da Dark Side Books. No caso, já está certo essa continuação, né? Porque é uma trilogia. Mas podem começar a ler, eu recomendo. É uma excelente trilogia para quem gosta de suspenses policiais. Esse aqui é uma boa pedida. Beleza? Fico por aqui. Pobre Nerd na área. Fui!